Espaço sideral. Já pararam para pensar o quão gigantesco e assustador pode ser esse lugar? E pensar que pode até mesmo ser infinito? E que em algum lugar pode haver, sei lá, alguma vida e até civilizações extraterrestres nessa imensidão que provavelmente não tem fim? São essas coisas que fazem a gente questionar o quão insignificante a gente é. É só comparar o tamanho do nosso planeta Terra com, sei lá, Júpiter. Caberiam cerca de mais ou menos 1.300 terras dentro de um só planeta. Olha como é bizarro pensar nisso, tá ligado? Bem, por isso que nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns mistérios desse nosso querido espaço. Buracos negros. Buracos negros não são só buracos. São regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada escapa, nem mesmo a luz. No centro da nossa galáxia existe o chamado Sagitários A. Ele tem milhões de vezes a massa do nosso Sol. Se você cruzasse o chamado horizonte de eventos, não haveria volta. E é aí que vai a parte assustadora. Alguns cientistas acreditam que buracos negros podem ser portais. Outros dizem que podem conter universos dentro deles. E a verdade, ainda estamos tentando entender como eles realmente funcionam. Matéria escura. Você sabia que tudo que a gente vê, estrelas, planetas, galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo? O resto é algo invisível, chamado de matéria escura. Ela não emite luz, não reflete luz e não pode ser vista. Mas está lá. Sem ela, as galáxias simplesmente se desintegrariam. Ou seja, algo invisível está segurando o universo inteiro. E a gente não faz ideia do que seja. O paradoxo de Fermi. O universo tem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, muitas delas com planetas parecidos com a Terra. E tua pergunta foi feita pelo físico Enrico Fermi. Foi simples. Se o universo é tão grande, onde estão todos? Esse é o chamado paradoxo de Fermi. Possibilidades que nós temos. Da gente estar sozinho no universo, a gente só está sozinho. Bom, eles existem, mas nos ignoram, né? Estão sendo ignorados. Civilizações sempre se destroem antes de evoluir, né? Então, a gente se mata. Ou a gente é o primeiro, somos as primeiras civilizações. Mas aí que vem a questão, né? Qual dessas daí seria a mais bizarra de ser verdade? Marte já teve vida? Marte hoje é seco e frio, mas há bilhões de anos ele tinha rios, oceanos, atmosfera. Missões da NASA encontraram evidências de água antiga. E onde tem água, existe a possibilidade de ter vida. Então a pergunta não é mais se Marte já teve água. A pergunta é, será que houve algo vivo lá? E se houve, para onde foi parar? A teoria da floresta negra. Inspirada no livro The Dark Forest, essa teoria diz o seguinte: o universo é como uma floresta escura. Cada civilização seria um caçador escondido. Ninguém faz barulho, porque a qualquer som pode revelar sua posição. E revelar sua posição significa ser eliminado. Vou colocar um trecho desse vídeo aqui do Sakane para vocês terem uma ideia do porquê floresta negra. Imagina que você chegou na frente da floresta escura e fala assim, eu não vou entrar, mas eu vou balançar um galho aqui na floresta para ver se tem algum bicho aí. Eu tenho medo. Aí eu vou lá e balanço uma folha. Aí lá do outro lado da floresta, eu ouço um... E aí? Quer dizer que eu balancei a folha do lado de cá e uma onça rugiu lá do outro lado da floresta. Ou seja, ela me detectou. Talvez o universo seja silencioso, porque todo mundo tem medo de se aparecer. Então, talvez a gente esteja gritando se a gente perceber. O grande filtro. Outra explicação para o silêncio é chamada de grande filtro. A ideia é que existe uma barreira quase impossível de ultrapassar na evolução de uma civilização. Pode ser a própria criação da vida, o desenvolvimento da inteligência ou a tecnologia avançada demais. Talvez civilizações sempre se autodestruam. Guerras, inteligências artificiais, armas nucleares. A pergunta assustadora é, o grande filtro já ficou para trás ou ele ainda está na nossa frente? A teoria da simulação. Alguns cientistas e filósofos defendem uma ideia absurda. E se o universo for uma simulação? Tipo Matrix, tá ligado? Ou tipo um jogo. O físico Nick Bostrom
propôs que, se civilizações avançadas conseguem simular realidades, então, estatisticamente, é mais provável que estejamos dentro de uma simulação do que uma realidade original. Buracos de minhoca. A teoria diz que podem existir túneis ligando dois pontos distantes do universo, chamados de buracos de minhoca. Eles foram previstos matematicamente por Albert Einstein. Se existirem, seriam atalhos cósmicos, mas há um problema nisso. Eles seriam extremamente instáveis, ou seja, poderiam colapsar no meio da travessia. O sinal WOW. Em 1977, um radiotelescópio captou um sinal extremamente forte vindo do espaço profundo. O registro ficou conhecido como sinal WOW. Durou 72 segundos e nunca mais foi detectado. Buracos brancos. Bom, se buracos negros sugam tudo, buracos brancos deveriam fazer o contrário. Eles expulsariam matéria e energia. Nada poderia entrar neles. São soluções matemáticas das equações de Albert Einstein. Alguns físicos especulam que buracos negros podem estar conectados aos buracos brancos. O que entra em um, sairia no outro, em outro ponto do universo. Ou até em outro universo. O problema, nunca observamos um buraco branco, mas a matemática permite que eles existam. E no espaço, se a matemática permite, a possibilidade continua viva. Como o universo vai acabar? Existem teorias sobre o fim de tudo, mas a mais aceita é a morte térmica. O universo vai chegar a um ponto que vai se expandir tanto, e tudo ficará frio, escuro e sem energia. Outra teoria diz que a expansão pode parar e o universo pode começar a encolher, até colapsar, tipo como um novo Big Bang. Ou seja, o universo pode ter morrido e renascido várias vezes, e a gente está apenas em mais um ciclo. Bom, enfim. Eu só sei que falar sobre o espaço chega a ser bastante assustador por justamente a gente não saber o que pode ter lá. É tipo ter medo do escuro. Você não tem medo da escuridão. Você tem medo do que pode estar ali, na escuridão. No caso, você tem medo do desconhecido. Enfim, o vídeo foi esse e eu vou ficando por aqui. Темная ночь, только пули свистят по степи.